Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo aqui eu quero mostrar para vocês um setup, tá? Para ser usado com o nosso robô EAFX Trade Tendência Duas Médias, tá? É um setup para o gráfico de 15 minutos, 15 minutos, tá? Então tem que prestar atenção nisso. Como que funciona esse setup? Ele é um setup que nessa configuração ele ou o robô vai estar comprando ou ele vai estar vendendo. Ele nunca vai comprar e vender ao mesmo tempo, tá? É um setup mais agressivo, tá? É um setup para quem quer lucro um pouco mais rápido. Um exemplo, a gente recomenda que você comece com esse setup com pelo menos US$ 500 na conta, tá? É um setup que vai começar com ordens de 0,03, tá? Um espaçamento de 200 pontos, né, que equivale a 20 pips, tá? Então, a gente considera que vai ser aberto 20 ordens, tá? 20 vezes 20, você tem a possibilidade de andar 400 pips, tá certo? Então a gente está utilizando um espaçamento de 200 pontos, que equivale a 20 pips, tá? Nós estamos começando com um lote de 0,03, tá? E o nosso fator martingale é 1,3. Lembrando que o nosso martingale só será inicializado a partir da sexta ordem aberta. Então, para ele começar a entrar a multiplicar o fator multiplicador, para ele começar a fazer a multiplicação, ele vai primeiro abrir 6 ordens. 6 vezes 20, você vai ter andado já 120 pips, tá? Então, tem isso. A gente não começa incrementando no início. Então, a criação desse setup foi feita para que só abra ou ordem de compra ou ordem de venda. Nunca vai abrir duas ao mesmo tempo. Então, por isso, nós mantemos operar um por vez. Esse operar um por vez é justamente para ou eu opero compra ou eu estou operando venda. Um dos dois, tá? Nós também mantemos o percentual máximo de rebaixamento em 100%, tá? Por quê? Não é que eu quero chegar em 100% de rebaixamento, porque senão você quebra a sua conta. Mas quando eu deixo isso aqui 100%, significa que o sistema vai entender que eu nunca vou acionar o fechamento especial. Que o fechamento especial é quando, tá? Vamos prestar atenção. O fechamento especial é quando existe ordens de compra e venda abertas ao mesmo tempo. Então o que acontece? O sistema, se você tem ordens de compra e venda abertas naquele momento, significa que se o mercado andar para determinada posição, ele vai fechando as ordens da tendência, sempre fechando ordens que estão contra a tendência. Tá? Esse fechamento especial ele é acionado quando o percentual máximo de rebaixamento é atingido. Então eu estou deixando 100 para nunca ser atingido, porque essa é a configuração que eu quero agora para esse setup. Tá certo? De qualquer forma, eu vou disponibilizar nos links abaixo aqui o link do robô para você baixar e o link do setup. Tá? A carga do setup é o seguinte: você vai fazer download do robô e do link. Ah, eu já tenho o robô. Ótimo, então você vai lá e baixa o setup. Quando você baixar o setup, você vai salvar esse setup em alguma pasta no seu computador. Basta você vir aqui, ó. Basta você, quando estiver anexando o robô no seu gráfico, vamos supor que seja esse aqui que eu estou anexando. Não é ele, mas vamos supor que seja. Você vai vir aqui em entradas, tá vendo? Ó? Entradas. E vai vir em carregar. Quando você carregar, você vai selecionar a pasta que você quer. Vamos supor que seja essa aqui, Expert, fulano e tal. E você vai buscar o setup que você quer. Tá? O nome deste setup, só para você entender, é este aqui, ó. Deixa eu abrir uma outra conta aqui rapidinho. Só um minutinho, deixa eu pegar ele aqui. Ok. Deixa eu pegar ele aqui. Olha, o nome deste setup é esse aqui, ó.
Eu vou mandar esse setup para você aqui, ó. EA FX Trade, tendência 2 médias agressivo, ponto 7. Este é o setup. Ah, eu quero fazer um backtest. Então você vai vir aqui no backtest, vai vir em propriedades do expert, vai vir aqui, ó, carregar, pega o seu setup e carrega ele. Ah, manda abrir ele e carrega. Simples assim, tá? Vamos até fazer uma simulação aqui para você entender direitinho como é que é. Abrir pasta. Ok. Vou tirar essa pasta daqui. Vamos dar o exemplo que eu quero carregar. Aí eu venho aqui. Vou na pasta que eu quero. Pega aqui, ó. Agressivo. Ok. Mando abrir. Abrir. Carregou tudo certinho aqui. Bonitinho. Manda eu salvar. Ok. Salvei. Você pode fazer o backtest. Tá certo? Esse backtest que a gente fez, eu fiz com base no período 2016 e 2017, tá? Então, assim, é um setup que vai funcionar, tá? E claro, né, você pode até testar outras formas. Você pode chegar aqui um exemplo e falar assim, bom, eu quero aumentar esse espaçamento, quero colocar 50 pips. Você pode testar também, tá? Por quê? Porque o que diferencia a segurança de um setup, principalmente, né, neste robô que a gente trabalha, é essa distância de retração aqui, tá? Essa distância de retração você tem que sempre manter ela com um tamanho que favoreça para o mercado andar e voltar. Porque muitas das vezes o mercado pode pegar uma tendência forte ou de queda ou uma forte de alta, vamos dizer, aonde ele caia, um exemplo, 300 pips e não retraia, não haja nenhuma retração para que seja fechada essas ordens. Então você tem sempre que trabalhar pensando nisso. No nosso caso, nós deixamos 200, tá? Porque foi uma configuração que funcionou bem. Ok? Se você reparar aqui, ó, no relatório, tá? Vamos aqui para vocês verem. Começou com $500, tá? Começou com $500. No período de 2016, tá? Olha lá, ó. 4/1/2016 até 18/4/2017, ele teve um lucro de $6.680. Teve um rebaixamento de 68%, tá? Mas o que eu aconselho para vocês a utilizar esse robô é o seguinte: conforme ele vai dando lucro, você pode fechar ordens e começar novamente. Vou dar o exemplo agora aqui. Vamos simular que eu quero utilizar esse robô aqui, né? Vamos mandar rodar ele aqui para a gente ver. Ok? Estou rodando o visual para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo. Tirar a grade. Está trabalhando. Ok? Tá abrindo as ordens do jeito que tem que ser, bonitinho, deixa quieto, deixa trabalhar. Ele abre as ordens sempre que há o cruzamento, tá, das médias. A gente está usando, se eu não me engano, a média, deixa eu só conferir aqui, a média 20 com a 2, tá? Por quê? Porque nós estamos utilizando o setup de 15 minutos, tá? Nós estamos utilizando o gráfico de 15 minutos, tá? Então ele trabalha de forma mais agressiva. A ideia deste setup é buscar um lucro maior em pouco período de tempo, tá? A ideia deste setup é isso, tá? Então, assim, não queiram colocar este robô para funcionar com $100, com $200, não vai funcionar, tá? Você precisa pelo menos $500 na conta. Ah, eu tenho mais, ótimo, é mais seguro ainda, mas tem que ter esse valor, porque senão o robô não dá conta de trabalhar. Por quê? Porque ele vai ter momentos que ele vai abrir várias ordens. Nem sempre ele abre, mas tem momentos que ele vai ter que abrir. E quando ele abrir mais ordens, você vai ter que ter grana para suportar o negativo que ele fica. O negativo você acompanha aqui, ó, no visor do seu REA. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Então, esse visor aqui, saldo em aberto, ele vai chegar, tem hora, a $150 negativo.
Engraçado, você tem que prestar atenção. Por mais que é um robô, vai ter hora que ele vai estar $150 negativo e no outro dia ele vai estar lá $20, $30 positivo e às vezes a sua conta já está com lucro legal, já está com lucro bom e você não quer fechar. Eu recomendo que, se o lucro do seu robô estiver um lucro que você almeja, um lucro legal, basta você vir aqui nesse botão verde aqui, ó, e fecha todas as ordens. Tá? Espera o robô começar de novo. Não se preocupe. É o que eu falo para as pessoas. Eu sempre falo. O que quebra a conta é as pessoas. Não é robô, não é ninguém. É ela mesma. É a dona da conta que quebra a conta. Por quê? Porque muitas das vezes o lucro tá bom, tá legal, mas ela não aguenta. Ela tá vendo ali, ó, o saldo estava negativo, um exemplo, em $150. Aí no outro dia tá positivo, $30, $40. Em vez dela fechar, não, ela quer ganhar $100, $200. Não, eu recomendo que feche, tá? Para evitar estresse. Por quê? Porque se você pegar aqui e calcular, se você calcular 150 dividido por 500, se o seu saldo ficar 150 negativo, representa um rebaixamento de 30%. E se no outro dia já está te dando um lucro legal, fecha. Por quê? Porque se o mercado volta, a tendência é ele, né, às vezes negativar até mais. Então, assim, por mais que você vai ter um robô funcionando, acompanhe. Tá? É seu dinheiro que está ali, então você tem que acompanhar. Para quê? Aqui, ó, vou dar um exemplo aqui para você. Aqui, ó, tô com 0,06 aberto. Já está me dando um lucro de $15. Chegou a dar até mais. Eu poderia fechar. Aí você chega e fala assim, bom, mas só $15? Cara, se você pensar bem aqui, ó, 15 dividido por 500, 3%, cara. 3%. Você poderia fechar essa ordem já, porque você já teria atingido, entendeu? São coisas desse nível. Mas eu posso ganhar mais? Posso. Com certeza vou ganhar mais. Ou então ele vai retrair, um exemplo, dá uma olhada, que ele pode subir e abrir outras ordens. Não sei o que vai acontecer, mas eu estou dando um exemplo de como que o robô funciona. Vou dar uma pausa aqui. O importante é você entender que ele só trabalha ou compra ou venda, tá vendo? Ele nunca vai trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, o robô está trabalhando ou ele só compra ou ele só vende, tá? E pode ficar tranquilo, o robô funciona bem, tá? Ele não vai, assim, do dia para a noite, hora nenhuma, quebrar sua conta, não vai, tá? O que eu peço para você sempre acompanhar é dar uma olhada de vez em quando, porque às vezes já tem um lucro legal lá, você fecha, né? Pensa, 3% um dia é lindo, né? Nós estamos falando de $500. Se você tivesse $5.000, né? Você pega um valor e multiplica por 10, né? Então, assim, você teria $150, outra coisa. Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo. Essa ordem que a gente não fechou, por último aqui, vamos ver quantos dólares deu. Olha, deu 28 mais 8. $36. $36 dividido por 500 deu 7%, entendeu? Então, é um robô que funciona, tá? Ele utiliza o cruzamento de duas médias, tá? Todos os dias eu vou postar novos setups, tá? Hoje eu estou postando um setup agressivo, tá? Vou postar outro moderado e outro conservador, tá? E vou postar também outros setups para outros períodos, tipo no H1, no M5, no H4 e aí por diante, tá? Então, veja que o lucro, como quando eu falo que é agressivo mesmo, porque você começou no dia 1º e você no dia 21 já deu $228 de lucro, que equivale, presta atenção, 228 dividido por $500, você já teve uma rentabilidade de 45% ao mês. Então, assim, estou deixando claro, isso não é uma coisa comum de se fazer. Isso aí se chama um módulo agressivo, onde a ideia é pegar pouco capital e rentabilizar ele o máximo que puder.
tá? A ideia desse setup é isso, tá? Então abaixo do vídeo tem uns links, você tem que baixar o robô, tá? E baixar o setup. Basta colocar e rodar. A única coisa é que este robô que está de demonstração, ele só funciona em conta demo. Mas é melhor assim, porque você vai pegar esse robô, colocar numa conta demo e deixar ele funcionar no gráfico de 15 minutos. Não adianta colocar no H1, tem que ser 15 minutos, tá? E não adianta colocar ele em outro par, você tem que colocar no euro-dólar. Cada par, cada tempo gráfico requer uma configuração, tá? E você já está se perguntando, mas isso aqui é só a demo, e aí, quanto vai custar um robô desse? Olha, eu não vou falar de preço, mas eu vou te falar que eu estou bolando um projeto um pouco diferenciado, que é o que? Estou criando uma área de membros, onde nesta área de membros eu vou disponibilizar vários robôs. Todos os robôs eu vou fornecer setups, tá? Para que a pessoa que estiver operando tenha condições de operar com esses robôs e ter lucro, tá? Sempre com cautela, tá? Sempre almejando operar com segurança, por mais que seja agressivo, eu quero que vocês negociem com segurança, tá? Quando o lucro tá bom, tá satisfatório, você pode pegar e fechar todas as suas ordens. Mas eu quero deixar, então deixa, fica a critério de cada um. Eu quero ver até onde essa conta dá, aí é responsabilidade sua. Mas é muito importante você estar acompanhando para você ver. Porque aqui, ó, é o que eu quero dizer agora. Isso aqui é um exemplo legal. A mesma hora que está tudo às mil, a mesma hora que está tudo ótimo, tudo bonito, rapidinho, presta atenção, rapidinho ele negativa, tá vendo? Então por isso que eu falo, por isso que eu sempre falo. Quando o negativo começa a aumentar, é muito importante você ter consciência que quando começar a dar um determinado lucro, você tem que ficar atento para tentar salvar aquele lucro. É importante. Porque olha aqui, ó, presta atenção, nós ganhamos $314, mas aqui, ó, nesse caso aqui, ó, por ser um EA agressivo, ele está trabalhando, respeitando justamente o que a gente configurou, que é a média de 2 períodos, com uma média de 20 períodos. Tá? Com a média de 20 períodos. Tá aqui, ó. Ele vai fazer isso. Ele só vai abrir uma próxima ordem. Ele respeita o mínimo de pips que a gente estipulou. Tá? Nesse caso aqui, ele abriu até com 160 pips, né? A gente tinha estipulado 20 pips, mas aqui ele respeitou 160 pips. Por quê? Porque ele só vai abrir no cruzamento. Ele não vai abrir em outro lugar. Essa é uma vantagem deste robô aqui, tá? Porque ele não sai abrindo certinho de 10 em 10 pips, de 20 em 20 pips. Ele abre quando há um cruzamento, tá? Então vamos ver aqui essa situação aqui. Essa situação é interessante, tá vendo? Ele negativa, tá negativando. Tá perigoso? Não, por enquanto não. Seus $500 tá ali salvo ainda, tá? Tá beleza. O que a pessoa tem que ficar atenta, tá? Eu falo, é na situação quando começa a reverter, tá? Vamos ver se ele dá um sinal de reversão aí pra gente, que eu quero mostrar pra você o que eu aconselho você fazer, tá? Aqui no backtest não tem jeito de eu fazer. Mas olha aqui, presta atenção. Tá caindo, tá? Tá caindo. O que você pode fazer, que eu aconselho, é o seguinte. Tá? O que eu aconselho... só pra te falar uma coisa. Ele, claro, ele só abre as ordens no cruzamento, mas se você está numa ordem de venda, ele sempre vai abrir quando a ordem é maior do que a última ordem aberta. Ele não vai abrir uma ordem de venda aqui embaixo, tá? Nesse momento aqui não. Tá? Por isso que ele não abriu, porque às vezes a pessoa fala, mas não abriu. Não é para abrir mesmo, tá? Olha lá, ó. Quando o mercado começa a voltar, você tem que ficar atento. Você tem que ficar atento para quê? Vamos lá, eu quero que ele volte um pouquinho para a gente ver o lucro, tá vendo? Olha lá, ele está trabalhando, está negativando. Está negativando, ele está numa zona ali que está parada, não faz nada, tá? Mas ele, mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar um pouquinho para baixo. E quando ele voltar para baixo um pouco, é a hora que você deve tomar uma iniciativa, tá?
Ele abriu mais uma ordem, tudo. O que a pessoa às vezes pode fazer, tá? Numa situação mais estressante um pouco, tá? O que você deve fazer numa situação mais estressante é quando, vamos supor que aqui, ó, aqui você está distante, né? Tá vendo aqui, ó, você está 65 pips dessa ordem aqui. O que você pode fazer às vezes, tá? Eu recomendo. Aqui não vai ter jeito de eu abrir porque ele está funcionando. Eu vou pegar uma outra propriedade de um outro robô aqui. O que você pode fazer, eu aconselho o seguinte. É o que eu falo. O robô não vai funcionar 100% sozinho. Vai ter momentos que você vai precisar interferir. Então, eu aconselho você chegar aqui no Trail Stop, tá? E fazer assim, ó. Coloca aqui um exemplo 400, que representa 40 pips. Ou 300. E dá OK, tá? Por quê? Porque quando você der OK, tá? Quando você der OK, essa ordem aqui já vai cair um trail stop. Então significa que se o mercado continuar caindo, aquela ordem vai sendo salva. E se o mercado voltar, você vai começar a abrir outras ordens. Mas pelo menos você salvou um lucro, tá? Isso ajuda bastante. Ok? Você pode até configurar um trail stop antes, mas eu aconselho deixar sem trail stop, e o trail stop você coloca dependendo da situação, tá? Para ir salvando ordens, tá? Isso aqui é uma situação que ele vai se resolver, tá? Ele vai se resolver, mas a ideia deste robô é isso. Ele é um robô agressivo, tá? Ele é um robô para alavancar sua conta. Então você só vai usar essa configuração quem quer, tá? Quem quer alavancar a conta mesmo com lucro, tá? Se você não quer, não vai, mas quem quer vai utilizar. Vamos só esperar para essa situação aqui para a gente acompanhar. O mercado está andando, tá vendo? O trail stop ele é importante e quando em determinadas situações que você vem salvando alguns lucros, porque o mercado volta, tá vendo? Ele está voltando. Então, quando você tiver numa situação dessa aqui, que às vezes chega a te incomodar um pouco, você ativa o trail stop, tá? Você ativa para que pelo menos aquelas ordens vão salvando alguma coisa. Ali, ó, vamos dar o exemplo aqui, ó. Vou supor que ele está negativo, aí de repente começa a ficar positivo. Olha lá, já deu 21. Eu aconselho que em determinado ponto, amigo, vai lá e fecha tudo, porque isso aqui para voltar para cima de novo, isso aqui para ele reverter para cima, pouco custa. Então, se ele já está te dando um lucro aqui, dependendo da situação, tá? Dependendo do momento, você fecha. Lá, tá vendo? Ele negativa rápido. Então, assim, você tem que pegar e aproveitar. Você pode ter mais lucro? Posso. Mas eu posso também te aconselhar o seguinte: quando isso acontecer, você vem e ativa o trail stop para mais perto. Você pode chegar aqui, ó. Por exemplo, fala, não, trail stop agora você coloca aqui 200 pontos, tá? E dá OK. Por quê? Porque ele vai mover todos os trail stop para todo mundo aqui. Por isso que eu falo, o robô, para ele funcionar, você tem que ter em mente que você vai precisar ajudar ele também em determinadas situações, tá? Não existe um robô que vai funcionar sozinho. Põe isso na sua cabeça, tá? Não funciona. O robô inteligente, ele tem que te dar condições de você tomar decisão. Então aqui eu estou te passando. Pega esse robô, baixa ele, baixa o setup, instala na sua conta demo, deixa ele funcionar e você vai ver que ele vai dar resultados igual eu estou te mostrando. E depois você vai querer colocar na conta real. Quando você for querer colocar na conta real, você vai entrar em contato comigo por e-mail, pelo site ali. E se você acessar o nosso site, tá? Vou mostrar aqui. Se você acessar o nosso site, deixa seu e-mail aqui, ó, que fica mais fácil de eu te localizar. E quando eu for fazer o lançamento desse produto, você vai ser avisado, tá? Esse aqui sou eu. E os robôs também estão aqui nesse link aqui, ó. Se precisar baixar, estão todos aqui, tá? É este robô aqui, ó. Tá? Este aqui, ó. EAFX Trade, tendência 2 médias, ok? Então faz isso, entra no nosso site lá, deixa seu e-mail aqui,
ok? E baixa os nossos robôs e faça o teste do setup. O link do setup vai estar abaixo aí, ok? Então eu queria só mostrar esse robô para você, tá? Ele é um robô para lucro rápido, tá? E então é isso. E qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, tá? Que é contato@eafxtrade.com e eu respondo, tá certo? Então até mais. Não esqueça, baixa o robô, é AFX Trade tendência 2 médias e o setup de configuração para o gráfico de 15 minutos, tá? Para quem quer operar de forma agressiva e rentabilizar um lucro mais rápido, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo.